Olá turma, tudo bem? Mais uma vez é muito bom estar com vocês, pessoal do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, beleza? Hoje estarei ministrando para vocês projeto de vida, tá? Aula 2 online, ok? E a pergunta crucial da nossa aula de hoje, muito importante, tá? Que é uma pergunta bastante reflexiva, que é para nós fazermos uma análise, na verdade, de quem somos, tá? É uma forma de nós fazermos uma introspecção para descobrir, na verdade, quem somos, descobrir a nossa personalidade, tá? Porque aí também isso facilita também as nossas escolhas também, a nossa profissão, a escolha também das nossas amizades, a escolha, na verdade, de como ver a vida, como fazer uma leitura, por exemplo, da vida e das coisas, beleza? Então a pergunta é, qual é a sua personalidade? E aí nós encontramos um livro que nós estamos estudando muito bom, tá? Que é um livro que inclusive é adotado pela escola, que é Projeto de Vida Construindo o Futuro, tá? E nós estamos hoje na aula 2, tá? Que é a aula 2 online, e temos duas características importantes que faz parte da personalidade de um sujeito. Primeiro nós vamos entender o que significa personalidade. O que seria personalidade, gente? Hein? Para vocês, o que seria personalidade? Personalidade é o seguinte, personalidade é o conjunto, vamos lá. Personalidade é conjunto, é o conjunto de características de características psicológicas de características que interferem na maneira pela qual as pessoas se relacionam. As pessoas se relacionam com o mundo exterior, com o mundo exterior e consigo mesma. Ela é ela que cria um padrão coerente na forma como as pessoas se comportam. E sentem. Tá? Então é importante lembrar qual a sua personalidade. Personalidade, o que seria? Nós temos duas questões importantes. Nós temos o caráter é algo adquirido. O caráter é fruto das suas relações sociais, do seu grupo, do meio em que você convive, tá? Então você adquire. Se você convive, por exemplo, com pessoas honestas, você vai ter o caráter de uma pessoa honesta. Se você convive com pessoas, por exemplo, que estão acostumadas com falcatruas, com desvio de recursos, pessoas desonestas, pessoas que levam uma vida um tanto duvidosa, então o seu caráter vai ser forjado dentro dessas características. Então o grupo
social que você convive, ou as pessoas da qual você escolhe, os seus pares que você escolhe para fazer parte do seu ciclo de amizade, são as pessoas que praticamente vai determinar o seu caráter. Personalidade já é uma outra situação, porque a personalidade ela fala do interior do próprio sujeito, tá? Ela fala dos traumas do sujeito, dos sentimentos dos sujeitos, ela fala dos medos do sujeito, ela fala da coragem do sujeito, da introversão do sujeito, no caso ela fala da extroversão do sujeito e introspecção do próprio sujeito, tá? A personalidade ela está, na verdade, associada diretamente ao próprio interior do sujeito, o pensamento do sujeito, e não, na verdade, o caráter. O caráter está mais associado mais à questão do fazer, é a prática, tá? Do cotidiano, é a forma de como você faz as coisas, se você faz as coisas corretas, se você não faz as coisas corretas, então tudo isso está associado ao caráter. Agora, a personalidade é o conjunto, tá, de características muito importante, tá? É um conjunto, ela não é sozinha, ela é um conjunto, tá? Ela é um conjunto de características. Ela é um conjunto de características, ó, importante, psicológica, tá? Porque está associada ao psique, né? A questão do equilíbrio emocional do próprio sujeito, é um conjunto de características que interferem na maneira pela qual as pessoas se relacionam. Então, quer dizer, o conjunto de características psicológicas, na verdade, que é um conjunto de coisas que formam a sua personalidade, é ela quem vai determinar, na verdade, ela arbitra a forma de como você vai se relacionar com as pessoas. Por exemplo, se você for uma pessoa intolerante, se você for uma pessoa tempestuosa, se você for uma pessoa, por exemplo, pavio curto, se você for uma pessoa muito agressiva, se você for uma pessoa violenta, então provavelmente você vai ser rodeado de poucas pessoas, ou de pessoas geralmente que partilham com você os mesmos sentimentos, por exemplo, que sejam ignorantes, que sejam violentas, que seja uma série de coisas da qual você partilha. Então, na verdade, nós nos aproximamos mais dos nossos pares, da qual nós nos identificamos. Então aí nós podemos identificar a nossa personalidade, ok? Então, interfere na maneira pela qual as pessoas se relacionam com o mundo exterior, tá? Não só com as pessoas, mas quando fala com o mundo exterior, está falando em todos os sentidos. O mundo exterior aqui pode representar pessoas, tá? Pode representar pessoas, pode representar empresas, pode representar pessoas, pode representar empresas, tá? E pode representar até mesmo você mesmo. Por que eu digo você mesmo? Porque tem pessoas que não conseguem se dar bem consigo mesmo, que não conseguem amar a si mesmo. Então é necessário que nós como pessoas, como seres humanos dotados, né, de raciocínio, dotados de personalidade, dotados de caráter, nós possamos amar a nós mesmos, né? Porque quando você passa a amar a você mesmo, você transmite isso, mesmo que de forma inconsciente, para o seu outro próximo, que é chamado alteridade, né? Alteridade no sentido, na palavra da sociologia, quer dizer o outro, o próximo, tá? Então você precisa aprender a amar você mesmo, para que você possa amar o próximo. Isso está muito associado, na verdade, ao conjunto de características que forma a sua personalidade, ao conjunto de caráter do seu psique, no caso psicologia, que interfere nas suas relações, pela qual as pessoas se relacionam com o mundo exterior. Esse mundo exterior, como nós falamos, pode representar pessoas, tá? Amigos, mãe, pai. É porque isso que geralmente pessoas que são muito tempestuosas, são muito assim, pavio curto, são pessoas que vivem constantemente em conflito com os amigos, em conflito com os pais, em conflito com o mundo. São a chamada que as pessoas chamam aborrecente ou adolescente, ou seja, pessoas que têm, por exemplo, são revolucionários sem causas, na verdade. Pessoas que vivem sempre revoltadas, sempre irritadas, pessoas que sempre
buscando uma forma, uma saída, uma explicação para alguma coisa que possa justificar, na verdade, essa forma sua, que seria uma forma dele estar perdido no próprio caminho, ou seja, pessoas que ainda não se encontraram ainda, pessoas que estão perdidas no tempo, que estão perdidas, por exemplo, não escolheram uma profissão, são pessoas confusas, que não sabem o namorado que quer, não sabe fazer escolhas, sempre depende da opinião de terceiros, entende? Não tem certeza do que quer, estão sempre com a cabeça no mundo da lua, ao invés de encararem a própria realidade que eles vivem na verdade criando fantasias para fugir da realidade, ok? São pessoas muito frágeis e geralmente essas pessoas frágeis são pessoas muito fáceis de serem conduzidas por pessoas arbitrárias e ditatoriais. Ok? Bom, esse mundo exterior pode representar pessoas, tá? Pessoas podem representar amigos, amigas, irmãos, pais, enfim, as suas relações sociais. Pode representar as empresas também, tá? Esse mundo exterior, por exemplo, pessoas que geralmente não têm o hábito de trabalharem, por exemplo, em equipe, são pessoas que não têm muita durabilidade nas empresas. Porque as empresas hoje, elas querem pessoas que queiram trabalhar em equipe e pessoas que possam corroborar para a produção da própria empresa. Porque pessoas, por exemplo, peças dentro de um grupo que serve como desalento, que serve como, por exemplo, desânimo, que serve como desunião do grupo, são pessoas que geralmente têm vida curta nas empresas, geralmente são demitidas. Você pode até observar o próprio histórico, né, do documento da pessoa na carteira de profissional. Geralmente a pessoa passa 3 meses, passa 1 mês, passa 6 meses, no máximo 8 meses. E são pessoas que realmente ou têm dificuldade de lidar com a equipe que ele trabalha, ou tem dificuldade de lidar com a própria política da empresa. Porque é importante lembrar que quando você entra numa empresa para trabalhar, é importante lembrar o seguinte, que toda empresa tem suas regras, tá? Suas regras, seu regulamento, tem o horário de entrar, tem o horário de sair. Na verdade, a empresa ela funciona mais ou menos como uma instituição reguladora com uma finalidade econômica capitalista, tá? Com a finalidade de lucro, de produtividade. Então você é pago, contratado, para você produzir dentro daquele espaço. E aí você tem aí entre esse espaço 2 horas de almoço, 1h30 de almoço, que você deve, no caso, almoçar, descansar, né? E aí você volta para a sua atividade de trabalho, para a sua equipe, para iniciar um novo processo de produtividade, tá certo? Então, esse é o propósito da empresa. Muito bem. E com você mesmo, no caso, essa experiência com o mundo exterior, às vezes refere-se ao próprio sujeito, é o sujeito conflituoso, tá? É o sujeito conflituoso. Sujeito conflituoso é aquele sujeito, na verdade, que está sempre no processo de conflito, né? É uma pessoa desassossegada, é uma pessoa que não tem o pé no chão, é uma pessoa duvidosa, é uma pessoa volúvel, é uma pessoa cheia de incertezas, cheias de medo, e pessoas como essa elas devem procurar ajuda, tá? Porque existem profissionais qualificados suficientes para, na verdade, ajudar, né? Para ajudar essas pessoas a se encontrarem e saber lidar mais com esses problemas internos, beleza? Bom, voltando à nossa explicação aqui em cima. Não, outra coisa que eu quero acrescentar, outra coisa importante, além de vocês terem visto isso, que esta aula está sendo gravada e eu vou mandar para vocês no Google Sala, tá? Porque agora nós já fomos introduzidos no Google Sala e nós vamos, no caso, disponibilizar essa aula já para vocês. Estamos esperando apenas a autorização para que a gente entre na sala. Mas eu vou apagar essa parte aqui, tá? Vou repetir mais uma vez. Vamos lá. É o mundo exterior e consigo mesma, tá? E ela que cria um padrão, vamos lá, deixa eu explicar mais um pouco. Ela cria um padrão coerente na forma como as pessoas se comportam e se sentem, tá? Isso nós já explicamos já, ok? Vou apagar aqui, que é para dar uma outra explicação melhor para vocês. Na Idade Média, gente, isso é importante porque a personalidade é algo que fala muito profundo. Na Idade Média, a palavra personalidade deriva-se do latim, tá? A palavra personalidade
deriva do latim, da palavra do latim, deixa eu pegar um outro lápis aqui, é melhor. Deriva-se da palavra latim persona, tá? Persona. É por isso que quando a gente encontra, por exemplo, algumas pessoas, né, que não são muito confiáveis, geralmente quando se faz uma carta para uma pessoa como essa, para apresentar essa pessoa a outra, aí sempre diz o seguinte: essa é uma persona não grata, ou seja, isso quer dizer que isso não é uma pessoa de confiança, não é uma pessoa boa para uma equipe, tá? Então vem do latim chamado persona, persona que quer dizer nome atribuído, ou seja, persona atribuído às máscaras. As máscaras. Por que atribuído às máscaras, gente? Por que atribuído às máscaras? Ó, como está aqui, ó. Tá vendo? Atribuído às máscaras. Por que atribuído às máscaras? Utilizado na representação de papéis, ó, nas máscaras, utilizada, vamos lá. Utilizadas nas representações de papéis teatrais. Na representação de papéis teatrais, tá? Na Roma Antiga. Veja, se a gente observar uma coisa, tem muito sentido, né? Porque, veja bem, na verdade, a palavra personalidade, né, ela está muito associada ao que? Deriva, né? Deriva do latim, da palavra latim, que quer dizer persona, tá? Persona. Persona também está atribuído às máscaras utilizadas nas representações teatrais na Roma Antiga. O que isso quer dizer? Na verdade, os atores, quando representaram um papel, geralmente quando eram um papel de uma pessoa triste, né, chorando, ou rindo, ou até mesmo no estado de euforia, no estado de êxtase, geralmente eles utilizavam as máscaras para representar, tá? Ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Eles utilizavam essa máscara, tá? Para representar. Hoje nós temos, por exemplo, nas novelas, né, nos programas televisivos, atores que são treinados para isso, né? Eles choram, eles riem, tá? Eles entram no processo de euforia, eles ficam deprimidos, eles são, às vezes, pessoas dependentes de drogas e outras coisas mais. Mas na Roma Antiga, na verdade, essa personalidade, a questão do choro, a questão da tristeza, ela não era representada propriamente dito usando o próprio corpo, como por exemplo a gente vê os atores hoje chorando de verdade, né, caindo as lágrimas, mas a gente sabe muito bem que aquilo se trata de um processo de interpretação do próprio papel do autor, ok? Do autor não, do papel do ator. Então o que acontece? Nesse caso aqui, personalidade na Roma Antiga, ela representava persona, tá? Ou seja, que era atribuído às máscaras. Porque as máscaras, na verdade, ela traz consigo, de acordo com que ela esteja, ela traz consigo a expressão de um sentimento. A máscara ela traz a expressão de um sentimento. Tá? Ela traz a expressão de um sentimento. Por quê? Por exemplo, se uma pessoa faleceu, obviamente a máscara vai estar com o aspecto de pessoa chorando. Se uma pessoa está triste, a máscara vai estar com o aspecto de uma pessoa triste. Se a pessoa está feliz, a máscara vai estar com o aspecto de uma pessoa sorrindo. Então, essa máscara está muito associada à expressão de um sentimento. Então, tanto sorriso como tristeza, alegria, melancolia, tudo faz parte do sentimento que está associado, na verdade, à personalidade do próprio sujeito. Beleza? Vamos lá. Muito bem.
A máscara utilizada nas representações de papéis teatrais, tá? Como nós falamos, de papéis teatrais na Roma Antiga, tá? Na Roma Antiga. Então a gente percebe o seguinte, pessoal, que mesmo na Roma Antiga, o teatro ele é muito antigo, tá? E o teatro, na verdade, ele era uma forma de expressão das próprias relações sociais, na verdade. Era uma forma de se falar de como as pessoas conviviam com a outra, tá? E isso também está presente e está dentro da própria personalidade, porque seria, no caso, aquilo que nós temos dentro de nós, que é a personalidade, tá? Ela está muito guardada, é como se nós tivéssemos um cofre dentro de nós e quiséssemos esconder todos os nossos defeitos. Por exemplo, as pessoas, extrovertidas, elas não têm essa dificuldade. Extroversão, ela faz parte do processo de uma personalidade, tá? Ela é composta de uma personalidade, tá? Então, uma pessoa extrovertida, ela expressa seus sentimentos. Ela tem uma facilidade de expressar seus sentimentos, tá? E tem também uma facilidade de expressar os seus pensamentos, entende? Porque é uma característica da própria personalidade da pessoa. Bom, nós não pedimos para nascer extrovertido, tá? Nós não pedimos para nascer introvertido. Nós não pedimos para nascer tímido. Nós apenas nascemos. E é importante lembrar que mesmo o caráter, mesmo o ambiente que você convive, ele corrobora para o caráter do sujeito. É importante também que a personalidade, o ambiente onde nós vivemos, ela é importante também para a formação da própria personalidade. Se você, por exemplo, você é adestrado ou se você é ensinado, você convive no meio de pessoas muito silenciosas, pessoas que falam pouco, pessoas tímidas, pessoas que não conseguem expressar os seus sentimentos, você vai, na verdade, de certa forma, herdar isso também dentro da sua personalidade. É importante lembrar, gente, que a personalidade ela é algo inerente, tá? Ela é algo inato. Ela é inato. O que quer dizer inato? Ou seja, você não pede para nascer tímido, você não pede para nascer loiro, você não pede para nascer negro. Aliás, ninguém pede para nascer. Então, existem nascimentos que são por efeito de uma projeção, né, de um planejamento familiar. Existem alguns percalços no meio do caminho também, alguns acidentes no meio do caminho, em que às vezes a jovem acaba engravidando mesmo sem querer, por um relacionamento relacionamento que muitas vezes não dá muito futuro, entende? Então, é importante lembrar que a personalidade ela é inata. Inata quer dizer hereditário. Hereditário não, genético. Vamos colocar aqui. Ela é genético, tá? Genético, ela vem de genética, né? O que quer dizer genética? Genética, ela está contida dentro do DNA, tá? O DNA é responsável pelas características do sujeito. Por exemplo, se o sujeito vai nascer com os olhos azuis, se vai nascer com os olhos pretos, se vai nascer com a pele morena, se vai nascer com a pele branca, com os cabelos pretos, ou com os cabelos amarelos, ou com os cabelos loiros, se vai nascer homem ou vai nascer mulher, tá? Então, o genoma do próprio DNA, ele é responsável por tudo, pelas características da personalidade do próprio sujeito, tá? Então, isso é inato, porque o sujeito não pede para nascer, tá? E, de certa forma, a personalidade, ela é uma personalidade genética. E essa personalidade genética, ela tem, gente, consigo também um pouco da influência do ambiente do sujeito, tá? Do ambiente do sujeito, do ambiente onde o sujeito reside. Tá? O ambiente onde o sujeito reside, quer dizer, onde o sujeito passa a maior parte do seu tempo, por exemplo, brincando com as meninas, ou brincando de estudar, ou passeando, ou indo ao shopping, ou não sei, se passa a maior parte do seu tempo dormindo e outras coisas mais, tá? Então,
são essa relação que vai estabelecer quem será esse sujeito, tá? Quem será essa personalidade, que vai forjar essa personalidade, entendeu? O temperamento, tá? Porque a personalidade também ela está associada ao temperamento. Associada ao temperamento da pessoa, tá? Se pavio curto, se o cara é paciente, se a pessoa é passiva, se a pessoa é ativa, tá? Isso vai estar muito associado. E as pessoas extrovertidas, ela tem essa facilidade de expressar os seus sentimentos, tá? Ela tem mais facilidade, por exemplo, de falar, de dizer. E, por exemplo, numa grande empresa, se for passar, por exemplo, numa entrevista, se, por exemplo, se a vaga for precisar de por exemplo, um cargo de chefia, por exemplo, ou mesmo um cargo de produção, por exemplo, para ele fazer parte de uma equipe de produção, é muito mais fácil uma pessoa extrovertida ficar, porque é uma pessoa que vai saber lidar melhor com as pessoas, com a própria equipe, tá? E na questão do pensamento também eu acho que na parte amorosa é uma pessoa mais bem resolvida, tá? Porque é uma pessoa sincera, que fala, uma pessoa que fala. Isso não quer dizer que a pessoa introvertida também não fale, tá? Mas ela tem muito mais dificuldade de falar. A outra questão da personalidade é introvertida, ou seja, dificuldade de expressão, ou seja, as pessoas não conseguem expressar os seus sentimentos. Por quê? Porque as próprias pessoas não se sentem à vontade, trazem consigo alguns problemas de trauma, de desconfiança, não confia em ninguém e tal, e às vezes não tem coragem, são pessoas muito, vamos dizer, pessoas muito cheias de incertezas, pessoas cheias de muitas dúvidas, pessoas que são, por exemplo, medrosas, são pessoas que não confiam em ninguém. Então essas pessoas introvertidas são pessoas que têm uma dificuldade de passar, por exemplo, numa entrevista, a não ser que seja uma entrevista, por exemplo, para um cargo de chefia, por exemplo, mas é pouco provável, porque geralmente as empresas querem pessoas extrovertidas, para que as pessoas se entrosem na equipe, para fazer parte da produção, da própria equipe, ok? Então as pessoas introvertidas, elas devem sim procurar ajuda. Existe ajuda, pessoal, existe ajuda. Se vocês quiserem, vocês podem procurar um psicoterapeuta. Um psicoterapeuta, você pode ser um psicanalista, pode ser um psiquiatra, se for o caso, ou pode ser até um próprio psicólogo ou psicóloga, tá? São pessoas hábeis, pessoas que passaram pela universidade, que estão acostumadas